Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus, agradecido a Deus pelo privilégio divino em poder estar convosco nessa noite de adoração a Deus. Agradecido a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecido a Deus porque o laço quebrou e nós escapamos. Se você não tiver nenhum motivo para dar glória a Deus hoje, dê glória a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque você está vivo. Eu quero magnificar os céus, tributar a Deus louvores pela vida do reverendo pastor Fábio. Que alegria poder servi-lo e servi-lo com alegria. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, todo o santo ministério desta querida e amada igreja. Deus abençoe os obreiros locais, toda a membresia, congregados. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu estou feliz por demais, mas por demais mesmo, em poder estar convosco nessa noite de adoração a Deus. Comigo está minha esposa, pastora Cleide, está acompanhado de um amigo, pastor Altione Juan, ali de Brasília. Estava pregando aqui no Goiás ontem e ficou para nos acompanhar hoje. Deus abençoe sua vida. E comigo está o meu filho, meu caçula, evangelista Josué. Deus abençoe a vida deles. Feliz em rever minha amiga Eli Fonseca. Deus abençoe sua vida. Que alegria. Irmãos, o pastor me deu aqui a oportunidade para mim pregar a primeira mensagem da noite. E é muito difícil para mim pregar agora. E nós temos aqui o pastor Adeildo Costa. É um mestre. Meu respeito pela vida, ele sabe, o meu respeito é mútuo pela vida dele. Eu respeito a unção, a graça, o ministério que Deus deu a ele. Nós estamos sendo privilegiados por Deus em tê-lo aqui hoje. É uma honra muito grande, tá? Por mim eu sentaria, ficaria ali ouvindo a noite inteira. Deus seja louvado pela sua vida. É um amigo do nosso coração. Antes de falar algo da parte de Deus, eu serei bem breve, não vou usar nem o tempo que o pastor me deu todo, tá? Mas antes de falar algo da parte de Deus, deixa eu falar para vocês sobre este meu livro. Esse aqui saiu da forma agora, tá? Esse livro eu passei 5 anos escrevendo ele. Quem me acompanha sabe que eu sou pastor de igreja. Eu pastoreio a mesma igreja há 22 anos. E eu comecei a pastorear nas favelas de Salvador, nos morros. E um dia, na favela, saiu a notícia de um homem que tinha ficado cego porque tinha tomado banho no mar. Dia 2 de fevereiro, que é dia de Iemanjá. E dia de Iemanjá ninguém mergulha no mar, só joga as oferendas. E esse moço muito doido mergulhou no mar e saiu, levantou cego, saiu da água cego. Passou uns 10 dias essa notícia espalhada na favela. Chegaram na igrejinha onde eu pastoreava e disseram, é preciso ir ali orar pelo rapaz que está cego. E na mesma hora eu já disse no meu coração, eu não vou. Não tenho nada a ver com essa confusão, eu não vou. Eu digo, o Senhor digo, vou não. Aí o Espírito de Deus me disse, tu vai. Eu disse, por quê? O Senhor disse, porque lá tem um vaso escolhido para a minha obra. Eu disse, eu vou fazer o que? O Senhor disse, tu vai orar e eu vou abrir os olhos dele. E o Senhor me deu a diretriz. E o Senhor disse, mas só ora se ele aceitar a Cristo como Salvador. Eu digo, pois tá bom, mas tu vai abrir? Vai. Eu fui, alegre, animado, igual é hoje. Cheguei lá, a casa estava cheia. Já tinham levado esse moço no médico, no hospital, no benzedor. O padre já jogou água benta, nada. Eu digo, tá aí, como é teu nome, meu filho? Quando eu cheguei à casa cheia, ele disse, meu nome é Rogério. Eu disse, meu filho, eu vim aqui porque Deus mandou. Pastor, eu quero enxergar de novo, eu quero voltar a ver de novo. Eu digo, Jesus vai abrir teus olhos. Ele, glória a Jesus. Eu digo, só tem um porém, tem que ser crente.
Mas como é crente? Eu digo crente da Bíblia, do mistério dos fly. Não, eu sou de outra lei, eu não posso ser da lei dos crentes, não. Eu digo, então vai ficar cego. Não, mas eu quero enxergar. Eu digo, eu sou ser crente. Aquela confusão. E isso mais de meia hora de conversa e de briga. E tinha um bebo velho lá dentro. E o bebo dizia, aceita, moço, depois tu sai. E eu dizia, se sair fica cego de novo. E aquela confusão. Eu digo, eu vou embora. Aí quando eu ia sair, não, eu aceito, eu quero. E a casa, mas eu vou enxergar. Eu digo, vai. E eu só na mente de Jesus, se esse cara não enxergar, eu estou lascado. E aí aceita. Então eu dobro o joelho. Primeiro eu vou orar para tu ser crente e depois eu oro para tu ver. Tá, pois tá bom. Aí quando ele dobrou para mim orar por ele, na hora que ele dobrou o joelho, ele já começou a gritar, estou enxergando. Estou enxergando. Para mim não foi novo ele enxergar, porque eu sei que Jesus abre olho de cego e tantos ele abriu. O novo para mim foi o poder do inimigo de cegar alguém. Eu saí de lá dizendo, Senhor, que poder é esse que tem poder de cegar alguém? E o Senhor me disse, existe um inimigo, é invisível, mas é real. Aqui nasceu vencendo os inimigos invisíveis. Vencendo os inimigos invisíveis. Esse testemunho está aqui no livro. Aqui eu falo sobre depressão, sobre ansiedade, sobre batalha espiritual. Tá? Vai estar lá fora após o culto, tá bom? Esse aqui eu quero lhe dar de presente para o senhor. Tenha uma boa leitura. Queridos, 20 minutinhos de palavra. Abra a Bíblia comigo, por gentileza. Último livro da Bíblia Sagrada. O livro do Apocalipse. Capítulo de número 5. Livro do Apocalipse. Capítulo de número 5. Eu vou ler a partir do verso 1 em diante, para que eu possa ganhar tempo na palavra introdutória e ser muito breve. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Verso de número 1. Quem achou, diga, eu achei. Está escrito: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais. Eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. E você diz amém. Sente dando glória a Deus, sente dando aleluia, sente adorando o nome de Jesus. Queridos, o texto bíblico
O texto bíblico que nós acabamos de fazer leitura essa noite de hoje traz-nos uma palavra linda e bela por demais. O texto bíblico está nos falando um pouquinho da história da igreja primitiva. Oh, quem não fica estupefato, de boquiaberta, diante da grandeza, da magnitude, do poderio da história da igreja primitiva. Esta igreja que foi fundada, esta igreja que foi formada, nada mais, nada menos que pelo próprio Cristo na face da terra. Todos nós somos sabedores, todos nós somos cônscios, que quando Cristo veio à terra, Ele veio com um propósito, pastor Eltione, e uma missão. O propósito de Cristo sobre a terra: cumprir aquilo que nós chamamos de lei, que nem rei, nem sacerdote, nem profeta, nem profetiza pudera cumprir. Por isso nós o chamamos da lei dos profetas, porque ele cumpriu a lei. Ele veio também com uma missão: dar início à maior obra de evangelização que o mundo viria. Isso aqui é lindo por demais. Para isso ele chamará, para isso ele convocará 120 homens e mulheres para andar com ele na terra. Olhe para o irmão do seu lado com muita calma, só para nós ir proseando. Olhe para o irmão do seu lado e diga: ele chamou 120. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ele chama 120, 70 foram enviados, 12 passou no pente fino, 3 virou amigo íntimo. Vai ganhar um prêmio quem saber o nome dos 3. Como falou todo mundo, não dá de dar prêmio para todo mundo, então tudo bem. Pedro, Tiago e João. Quem nunca cantou? Vou usar aqui a nossa casa, nós que somos assembleianos. Quem nunca cantou? Pedro, Tiago e João, em um barquinho no mar da Galileia. E o menino ainda faz assim no final do hino. Esses 3, só um tinha intimidade o bastante. E eu acho lindo na linguagem de hoje, porque a Bíblia diz que ele debruçava sobre os ombros para ser consolado por ele. Guarde isso, guarde isso, guarde. Esses homens eram homens comuns, chamados para uma obra incomum. Homens normais, chamados para uma obra anormal. Homens terrenos, chamados para uma obra celestial. Vasos de barro. Não, pastor, não diga isso, não digo. Vasos de barro. Por quê, pastor? Porque Deus não chama super-homens, nem mulher maravilha. Deus chama vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele, e não de homens. Quantos vasos tem aqui essa noite? Eu vou dizer de novo: quantos vasos tem aqui essa noite? Levante a mão que eu vou liberar a palavra. Levante a mão, eu vou liberar a palavra. Aonde houver uma mão levantada de um adorador, de um vaso que é escolhido por ele, abre os céus sobre nós essa noite, Jeová, e enche essa casa de glórias. Só os vasos, só os vasos, só os vasos. Quem é vaso tem glória. Quem é vaso tem aleluia. Quem é vaso tem intimidade. Quem é vaso é cheia. Só os vasos, abre a boca para adorar. Ele chama esses homens, e eu acho lindo por demais, porque eles vão passar por um tipo de treinamento. Eles vão ser treinados. Eu
acho lindo por demais a chamada de cada um. A maneira que Deus resolve os escolher. Cada um tem uma chamada. Cada um Deus escolhe de um jeito. Cada um tem um processo para alcançar o ápice da sua chamada. O pastor Fábio não chegou aqui por acaso. Você não chegou aqui por acaso. Deus te amou de uma maneira diferente um da outra. Há um processo a ser chamado. Quem não lembra, não vou falar sobre isso, mas quem não lembra da chamada do Pedro? Parece que tudo tinha andado errado. A noite tinha sido uma das piores da vida. Um profissional do mar, anel no dedo de pescador, diploma na parede. A credencial era 02, só perdia para Zebedeu. Mas aquela noite não pegou nada. Olhava para cima, olhava para os companheiros de pescar. Será que eu estou perdendo o jeito? Será que eu não estou mais sabendo pescar? Joga de novo e jogava e nada. E Deus cercando o escolhido e dizendo: não vai ter nada. Enquanto tu não entender o propósito, enquanto tu não entender o propósito, vai ficar rodando de um lado para o outro, vai jogar rede para um lado, vai jogar para o outro. Eu vim aqui pregar para alguém essa noite de hoje, que Deus está dizendo: chegou a hora, para de fugir, a hora é chegada. O dia amanhece, zangado, brabo. Rapaz, não pegamos nada, mas será possível? Bora-se embora. Aí lava a rede. Quando ele está saindo do barco, a multidão apertando. Aquele alvoroço, como diz na Bahia. Aquele alvoroço de gente apertando, aquela agonia. E de repente chega um cabo e entra no barco dele. Ele olha e diz: oxi, não pesquei nada a noite inteira e o cabo ainda entra no meu barco. De quem é o dono do barco? O Pedro disse: o barco é meu. É seu, é? Faste o barco, eu vou usá-lo. Pedro olha para Tiago, Tiago olha para João, sem entender nada. Basta. Só vai demorar muito, é porque a gente já está indo embora. A gente passou a noite toda acordada e a gente tem que ir para cá. Eu não sei quantas horas eu vou usar. Faste. É porque se só demorar muito, faste o barco. Olhe para o irmão do seu lado, diga: não questione não. Diga a ele, diga, questione não. Obedeça, rapaz. Estou sentindo a presença dele aqui. Tem glória subindo e glória descendo. Estou sentindo um cheiro de milagre na casa. Quem está sentindo, abre a boca para adorá-lo. Rapidinho, só para mim continuar. Olhe para o irmão e diga: não questiones. Diga de novo, diga: não questione. Apenas obedeça. Vai, afasta, vamos afastar. Pastor Deildo, eu até agora não descobri até hoje qual foi a mensagem que ele pregou. Não achei. Eu só sei que foi forte. Não foi muito forte. Porque quando ele termina de pregar, o Pedro velho está todo desconjuntado. Rede na mão caída para um lado, Tiago chorando de um lado, João soluçando do outro. Ele olha para o Pedro e diz assim: eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero fazer um convite para eu. Pode falar, tudo que o senhor falou foi muito bonito. O que o senhor falar, nós faz. O que é que o senhor quer que nós faz? Ele olha para o Pedro e diz: vamos pescar. Pedro respira fundo. Pensei que era outra coisa. Mestre, a gente pescou a noite toda. Eu desde Buguelo, eu cresci aqui. Está vendo esses dois buguelozinhos aqui? Esses dois aqui é filho de Zebedeu, o maior pescador de toda essa região aqui. A gente conhece esse mar aqui, mar da Galileia, Tiberíade. A gente cresceu banhando nisso aqui, a gente conhece isso aqui tudo. Eu pesco aqui desde jovem. E eu pesquei a noite inteira e não tem nada aí. Já joguei a rede e eu não tenho nada aí. Jesus olha bem dentro da peteca do oi dele e diz para ele:
Tenta de novo. Pega na mão de alguém do seu lado aí, pega, rapidinho, pega. Olha para ele e diga, tenta de novo. Olha para ele e diga, eu sei que deu errado. Eu sei que não deu certo. Eu sei que tem gente que está dizendo, larga de mão, não desiste. Não adianta, vai para casa, larga, joga, chuta o pau da barraca. E Deus me trouxe lá de Salvador essa noite para dizer, é hora de tentar de novo. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu vou dizer, é para você voar essa noite. O diabo estava dizendo, ela desiste. Satanás estava dizendo, ele não vai mais. Demônio estava dizendo, acabou. Mas assim diz o Senhor essa noite, é para tentar. De Normande, eu amarrar. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Levanta a mão, quem vai? Levanta a mão, quem vai? Senhor, aonde houver alguém que vai ter coragem de tentar de novo, abra os céus sobre esta casa e enche. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu estou ouvindo barulho de adorador. Já tem a Micanjo, remauas. Ilumina secundi que que mude remesse, meu Deus, replaça com ela. O que é isso, Jesus? Necamanjo reminaka. Tecunde se mude remanasse. O que é isso, Jesus? Remanasse, ora. Tem algo diferente na casa, só quem é escolhido da remata. Não adianta fazer reunião no inferno. Não adianta colocar teu nome na boca do sapo. Não adianta levar para a encruzilhada. Ninguém vai te segurar. Ninguém vai te parar. Ninguém. Remanda camarraua. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Sabe o que eu acho lindo? Eu já estou correndo aqui para concluir. Sabe o que eu acho lindo? É que o Tiago olha e diz, embora, moço. O homem está falando, rapaz. Vamos. O João moço, vamos tentar. O homem não está dizendo, vamos embora. Oxi. Passamos a noite toda mesmo aqui, vamos embora. Ele olha para o menino, olha para o outro. Fica imaginando, matutanamente de pregador da roça. Fica imaginando ele dizer assim, sobre a tua palavra não vou mais não, João. E nem sobre a tua, Tiago. Aí ele aponta o dedo para ele, reverendo, e diz assim, mas sobre a tua. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede ao mar. Pera, para você dar glória. Agora a palavra não é de Tiago. Agora a palavra não é de João. Agora quem está falando é Deus. Quem está falando é Ele. Quem está autorizando é Ele. É hora de lançar a rede. Todo mundo conhece a história. Ele escolhe eles. Ele treina eles. Eles preparam eles. Eles vêem ele curando. Eles vêem ele fazendo um milagre. Levantando o paralítico, oprimidos sendo libertos. Leprosos. Um dia, reverendo, Jesus vinha vindo na rua, descendo num monte. Lá vem um leproso correndo de lá para cá. E Pedro espanou para um lado, Tiago espanou para o outro. Leproso, corre! E Jesus ficou parado. O leproso veio e abraçou ele pelo meio. Tchá. O discípulo ficaram aí, rapaz, coitadinho do mestre, moço, tão gente boa, moço. Rapaz, vai pegar lepra. Vai ter que ir para dentro do arraial dos leprosos.
Oh, rapaz, tão gente boa. Aí o leproso olhou para Jesus e disse assim: que foi? Aí o leproso disse: mestre, eu quero ser limpo. Aí Jesus disse: então, ser limpo. Eles ficaram impactados com isso tudo. Chegou uma época de tão impactado que eles estavam, que eles começaram a conversar entre eles. Foi. Rapaz, que poder. Ei, caba rei doido. Rapaz, que autoridade que ele tem. Que poder. Nossa, se nós sentíssemos. Bora perguntar para ele, vamos embora. Chegaram, mestre, só não leva mal não, mas nós queríamos saber se nós também podemos receber assim. O que é que vocês querem? Nós queremos. Quer mesmo, quer. Então nós queremos. Assim que. Então fica aqui os 12. Isso aqui é lindo por demais. Fica aqui os 12, os 12. Aí ficou os 12. Pastor Deildo, os 12. Aí ele, quer, sim senhor, quer. Está escrito. E soprou sobre ele. Receba poder. Recebeu, rapaz, arrepiou aqui. Muito obrigado nada. Eu não entrego o poder para a igreja ficar parada. Pergunte para o irmão do seu lado, pergunte e diga: já está cheio? Tem 12 dias aqui recebendo? Tem 12 dias aqui sendo ministrado. Tem 12 dias aqui recebendo do alto. Ele olha e disse: e agora? Ele diz: agora vai pelos vilarejos, vai pelas aldeias, vai pela capital, vai usar a autoridade que eu entreguei. Ele sai. Quando volta com o relatório. Está aqui, mestre. Tantos paralíticos andou, cego chegou, leproso foi curado, oprimidos foram libertos. Ei, esses homens vivem 3 anos e meio de ministério de poder. Chega a hora de Jesus subir para os céus. E eu termino aqui. Chega a hora de Jesus subir. E ele sobe. Todo mundo conhece a história, não vou me ater a isso. Mas Jesus deixa a eles o poder de Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunho. Pastor Fábio, fica de pé. Eu estou vendo aqui, não essas poltronas, necamundi remenal. Eu estou vendo uma multidão de cadeiras. E o Senhor me disse: está vindo gente do sul, do norte, para ver o avivamento que está acontecendo aqui. O Senhor me disse: eu estou acendendo um pavio neste lugar. E estou entregando na palma das tuas mãos. Se os grandes não quiseram valorizar, eu estou entregando sobre a palma desta igreja o avivamento desse estado e dessa cidade. E aonde houver o escolhido, pega! Se prepara para viver o tempo de avivamento e de graça sobre esta casa. Quem está sentindo essa graça que está aqui? Quem está sentindo essa graça que está aqui? Cadê os crentes batizados? Cadê os crentes que ainda falam em língua? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Tem graça lá, ó. Carabadacá, escorrerá, ó. Yamancho remelekawa, yamadakalarasawa. Ei,
Jesus sobe e eles ficam com esse poder. Mas o poder incomoda muita gente. Todo mundo conhece a história. Vem Domiciano, manda prender o último dos discípulos vivo. Não é mais aquele garotão que dava tapa na cruz dizendo desce da cruz. É um senhor de quase 90 anos de idade. O vigor foi embora. Mas quando prenderam o velhinho, chegaram com o Domiciano. Domiciano disse: é esse senhor? Não, ele não tem condição de matar um homem desse não. Não, misericórdia. Não, dá uma chance. Diz para ele nunca mais falar o nome desse Cristo. E ele pode ir embora, vai cuidar das ovelhas dele. Já estava pastoreando em Éfeso. Pode ir embora. Não precisa só falar do nome desse tal de Jesus, viu? O velhinho disse: seu imperador, como posso parar de falar daquilo que vi? Me cantou e ouvi. O imperador Ciro e disse: acenda o fogo debaixo do caldeirão. Uma gangorra aqui amarrava o prisioneiro pelo tornozelo, descia de cabeça para baixo dentro do caldeirão de óleo. Colocaram lá dentro, disseram: pronto, morreu. E Domiciano pegou a carta do discurso e disse: aquele que em vida se chamou João, filho de Zebedeu, morreu. Quando ele disse morreu, alguém disse: imperador, tem alguma coisa se mexendo dentro do tacho de óleo. Ah, peraí, do discurso, imperador, tem alguma coisa mexendo no tacho de óleo. Peraí, irmãos, eu já continuo o discurso da morte dele. Tem alguma coisa, manda sair, puxa. E quando levantaram, ele disse: olha, todo mundo fecha o olho, vai sair algo muito feio daí. Já está tudo derretido, vai ter só aquela ossada, misericórdia. Aí quando saiu, lá vem João saindo de dentro do tacho de óleo, usando a frase de Jó, dizendo: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Ninguém aguenta matar ele não. Joga lá para a ilha de Pátimo, prisão. Na ilha, pastor, não levava até lá não. Dentro dessa ilha, essa ilha foi feita, preparada. Dentro dessa água, dessa ilha, estavam as piores feras do mundo ali dentro. Os guardas levavam, pastor Johnny, o cabo num barco até a metade, antes de chegar na ilha. Na metade jogava o cabo nadando. De 100 em 2 chegava lá do outro lado. Olharam pro velho: esse daí não vai aguentar uma abraçada, vai ser comido pelos bichos. Quando jogaram o velhinho dentro da água, eu não imagino é coisa de pregador. Eu imagino Jeová olhando lá de cima dizendo: desse daí ninguém toca. O velhinho sobe na ilha, encharcado. De repente a Bíblia diz que, eu acho lindo por demais o capítulo 1 e o verso 9 do Apocalipse. E ele disse assim: eu, João, que também sou vosso irmão, fui lançado na ilha de Pátimo por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no dia do Senhor e de repente eu ouvi por destra de mim uma voz como que de muitas águas. E virando-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, de vestes brancas resplandecente, olhos como chama de fogo, cabelo branco como a alva lã, um cinturão de ouro por cima do peito, de um lado da coxa escrito Rei dos Reis, e da outra Senhor dos Senhores. Eu caí a seus pés como morto. Ele caminhou para mim, estendeu a mão direita e disse: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, eu que vivi fui morto, mas eis aqui, estou viva. E ele começa dizendo: o que vê escreve. E ele vai escrevendo. Aí chega no capítulo 5, e aqui me quebra, aqui mexe comigo, porque no capítulo 5 ele tem uma visão. Eu termino: um trono, um moço sentado no trono, um livro na mão, selado com 7 selos. A Bíblia diz que no céu, o céu é lindo, o céu é perfeito. A Bíblia diz que no céu existe serafins, querubins, arcanjo, em miríades e miríades e miríades e miríades de anjo, número incalculável. E a Bíblia diz que ele olha para o céu, nem anjo, nem serafim, nem querubim, nem arcanjo é digno de abrir o livro. Ele olha para a terra, nem Hitler, nem Napoleão Bonifácio,
nem Tutucamon, nem Alexandre o Grande era digno de abrir o livro. Ele olha para debaixo da terra, nem os demônios, nem as legiões, nem os demônios era digno de abrir o livro. Aí ele disse: eu chorava muito. De repente ele olha e alguém diz: não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá. Sabe o que eu acho lindo, para me terminar e deixar essa aí para você ir mastigar e depois se virar para resolver? Eu acho lindo por demais, é que ele diz: eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Aí o João disse: eita, eu vou virar para ver o leão, eu vou virar para ver o leão, vai ser um leão muito bonito. Aí quando ele vira para ver o leão, a Bíblia disse: eu vi um cordeiro. E o cordeiro parecia que estava morto. Que coisa de doido. É o leão, ele vira e vê um cordeiro. Rapidinho, só para terminar, olhe para o irmão do seu lado e diga: tem muita gente pensando que ele é cordeiro. Diga, tem muita gente pensando que ele ainda é cordeiro. Pastor Adeildo, eu moro em Salvador, capital das imagens. É coisa de baiano, amo imagem. É imagem normal, pode ser crente ou descrente, amo imagem, quadro na parede, tá, aquela coisa. E um dia eu estou passando no calçadão, Mercado Modelo. Passo lá e vejo um quadrozão bonito, pintado, aquela imagem daquele Jesus na cruz, daquela coroa. E eu fiquei ajoelhando. E baiano é arteiro. Quando ele chegou perto de mim, o dono já chegou assim: passou uns 10 aqui querendo levar. Eu disse: leva não, o comprador está chegando. Eu digo: quem é? Ele disse: é tu. Eu digo: é eu. Ele disse: é. Daqui ninguém levou, tentaram, de todo jeito leva nada. É tu. E ele disse: olha que coisa linda. E ele começou a me falar sobre o quadro e tal. E eu disse: quem é esse homem do quadro? Aí ele regalou o olho para mim e disse: o senhor é doido? Eu digo: não. Ele disse: o senhor não sabe quem é esse homem aqui, não? Eu digo: não. Ele disse: homem, tu é doido. Ele disse: homem, esse aqui é Jesus, o Filho de Deus. Eu digo: Filho de Deus? Ele disse: é. E eu disse: não, eu não conheço. Esse é o Jesus da Bíblia. Lembra da cruz? É esse aqui. Eu digo: não, porque o Jesus que eu conheço não é esse. O Jesus que eu conheço não está na cruz. O Jesus que eu conheço só passou pela cruz. O Jesus que eu conheço não está no túmulo. Ele só passou pelo túmulo. O Jesus que eu conheço não está morto, porque no terceiro dia ele venceu a morte, venceu o inferno e está viva. Quem crê que ele está vivo, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Ele está vivo. E eu tenho uma notícia: ele não é mais cordeiro, ele é leão. Ele é leão. Ele é leão. Ele é leão da tribo de Judá. Ei, Jesus.